Você já se perguntou como algumas histórias, apesar de chocantes, parecem desaparecer do radar, enquanto outras permanecem vivas, teimando em não serem esquecidas? E se eu te disser que a história de Jeffrey Epstein, esse nome que já ecoou em manchetes por todo o mundo, não é apenas sobre um crime hediondo, mas sobre um abismo muito mais profundo? Um abismo que revela um segredo chocante do próprio sistema. Muitos acham que essa história acabou em 2019, selada com a notícia de sua morte na prisão. Mas existe um detalhe, um único detalhe, que simplesmente não se encaixa. E ele, sozinho, muda tudo o que pensamos saber. Como um homem condenado, tratado inicialmente como um caso menor, conseguiu ascender tão rapidamente, circular entre os mais poderosos, e depois cair de uma forma tão estranha, levando quase ninguém consigo. Hoje, vamos mergulhar na linha do tempo, nos contatos e no mecanismo por trás de Jeffrey Epstein. E quando você entender quem abriu as portas para ele, vai perceber por que este caso, mesmo após anos, continua vivo, pulsando e revelando as entranhas de um poder oculto. Então, prepare-se para desvendar camadas de uma verdade que poucos querem enxergar. E se você gosta de desvendar mistérios e entender as engrenagens por trás de casos que parecem comuns, mas escondem detalhes que mudam tudo, já se inscreve no canal e ativa o sino. Assim, você não perde nenhuma das nossas histórias. Se você já ouviu falar de Jeffrey Epstein, provavelmente conhece o resumo: denúncias, processos, prisão e a versão oficial de que ele morreu na cadeia. Um desfecho para muitos conveniente demais. Mas o que faz essa história ser diferente não é apenas o crime em si, por mais cruel que tenha sido, é o padrão. Um professor sem currículo sólido se transforma em poucos anos em um peixe grande das finanças, um investidor milionário. Em seguida, ele passa a circular entre bilionários, políticos, celebridades e gente que geralmente não aparece de verdade. Apenas sente-se a influência. E aqui, precisamos separar duas coisas: o que está documentado, com provas irrefutáveis, e o que é pura alegação, circulando sem qualquer base pública. Nossa jornada se aterá aos fatos verificáveis. Quando houver uma hipótese, um questionamento, eu avisarei. Porque a parte mais perigosa desse caso não é o choque inicial, é a estrutura, a teia complexa que permitiu tudo isso. Muita gente olha para o caso Epstein e pensa: isso já passou, já foi exposto, radeu. Mas existe um problema fundamental com essa percepção. Quando uma história termina de verdade, ela deixa consequências claras. E aqui, as consequências parecem seletivas. Elas atingem alguns, mas poupam outros, muito mais poderosos. Antes de qualquer coisa, eu preciso te fazer uma pergunta, e responda com mais pura sinceridade. Como um cara, aparentemente comum, consegue acesso repetido aos lugares mais protegidos do poder e da elite global? Não é sobre carisma, não é só sobre dinheiro, é sobre porta aberta. Uma porta que alguém, ou algo, manteve destrancada para ele. A versão pública do começo da vida de Jeffrey Epstein é simples. Ele nasce em uma família comum, em Nova York. Cresce, estuda em escola pública. Ainda jovem, entra na faculdade. Até aí, nada de extraordinário. Um caminho como muitos outros. Só que logo aparece a primeira curva estranha, inesperada. Ele abandona a faculdade e pouco tempo depois, consegue um cargo de professor de matemática e física numa escola de elite em Manhattan, a Dalton School, um lugar onde estudam os filhos da gente mais rica e influente da cidade. E é aí que a história de uma biografia normal se transforma numa intrincada rede de contatos. Segundo relatos daquele período, Epstein era o tipo de pessoa que sabia se vender. Ele dominava a arte da conversa, da persuasão, sabia como interagir com pais influentes, como se fazer parecer indispensável. Ele era um camaleão social, adaptando-se a qualquer ambiente, a qualquer conversa. E quando ele perde esse emprego na Dalton School, não é o fim de sua ascensão. Pelo contrário, é um empurrão para cima, um degrau a mais na escada. Ele vai parar numa grande empresa financeira, a Bear Stearns, por indicação. E aqui,
nasce o padrão que vai se repetir diversas vezes em sua vida. Ele cai, sim, mas cai para cima, sempre para cima. Em poucos anos, ele deixa de ser apenas mais um funcionário na Bear Stearns. Ele se torna alguém com acesso direto a clientes milionários, a grandes fortunas. E quando ele sai da empresa, ele não sai isolado. Ele sai com relações, com portas abertas. Uma lista de contatos que valia ouro e que ele soube cultivar. E a partir daí, a pergunta fica ainda mais pesada. Mais moda. De onde vinha o aval? Quem afinal estava por trás dessa ascensão tão rápida, tão meteórica? Quem via algo em Jeffrey Epstein que o impulsionava para o topo, mesmo com um passado nebuloso e sem as credenciais formais? A década de 1980 marca a fundação da sua própria empresa de gestão de fortunas, J. Epstein, e uma empresa que não estava registrada para operar como consultoria de investimentos. Uma anomalia, mas ainda assim, ele continuava a atrair clientes de alto perfil. Pessoas como Leslie Wexner, o bilionário, fundador da L Brands, dona da Victoria's Secret. Wexner não só se tornou um de seus clientes mais importantes, como também o nomeou seu consultor financeiro exclusivo, cedendo a ele o controle total de sua fortuna. E mais, concedeu a Epstein uma mansão em Manhattan, avaliada em dezenas de milhões de dólares, e uma ilha nas Ilhas Virgens Americanas, que viria a ser conhecida como Little St. James, a infame Ilha do Prazer. Aqui, o mistério se aprofunda. Como um homem sem formação acadêmica formal em finanças, com o histórico de ter sido demitido de uma escola de elite, ganha a confiança e o controle financeiro de um dos homens mais ricos do mundo. Não é uma questão de talento puro. É uma questão de acesso e de confiança depositada. Uma confiança que parecia vir de algum lugar, de uma fonte invisível, mas poderosa. Epstein, agora, era um lobo em pele de cordeiro, mas um lobo que tinha as chaves do cofre de outros lobos. A partir dos anos 90, o estilo de vida de Epstein se torna extravagante. Ratos particulares, mansões em Nova York, Palm Beach, Novo México e Paris. E claro, a ilha que se tornaria o palco de horrores indizíveis. É nesse período que surgem as primeiras denúncias, sussurros que se tornam rumores, e depois, gritos silenciados. Meninas e jovens mulheres, muitas delas menores de idade, eram atraídas para seu círculo, sob a promessa de carreiras, dinheiro ou simplesmente uma vida melhor. Elas se tornavam vítimas de um esquema complexo de tráfico sexual e abuso. O primeiro grande escândalo público eclode em 2006, quando a polícia de Palm Beach, na Flórida, começa a investigar Epstein. As acusações eram graves. Abuso sexual de menores. A investigação, no entanto, foi estranhamente contida. Em 2008, em vez de enfrentar acusações federais, Epstein fecha um acordo controverso com o então procurador dos Estados Unidos da América, Alexander Acosta. Um acordo que ficou conhecido como Acordo de Não Persecução. Epstein se declarou culpado de 2 acusações estaduais de solicitação de prostituição e foi condenado a apenas 18 meses de prisão, com permissão para sair da cadeia 6 dias por semana para trabalhar. Uma pena ridícula para crimes tão hediondos. Aos olhos de muitos, uma piada de mau gosto. Aos olhos de outros, uma confirmação de que ele era intocável. E é aqui que o detalhe, que não encaixa, começa a ganhar contornos mais nítidos. Como um homem com tais acusações, com provas crescentes, consegue um acordo tão brando? Quem tinha o poder de influenciar a justiça a esse ponto? Quem se beneficiaria do seu silêncio ou da minimização de seus crimes? A resposta não está em um indivíduo, mas em uma rede de pessoas poderosas que por alguma razão pareciam estar protegendo Epstein, ou, no mínimo, se beneficiando de sua existência. O NBA, anos depois, seria criticado e considerado ilegal por um tribunal federal, mas o estrago já estava feito. Epstein voltou à vida de luxo e os abusos continuaram. Durante esse período, mesmo após a condenação e o acordo, Epstein continuava a manter contato com figuras de altíssimo escalão: políticos, membros da realeza, empresários, bilionários.
cientistas renomados, a lista de visitantes em suas propriedades, registrada em diários de voo de seu jato particular, o Lolita Express, e em testemunhos, era estarrecedora. Bill Clinton, Príncipe Andrew, Alan Dershowitz, Bill Gates. A presença desses nomes levanta uma questão crucial. Eles sabiam, e se sabiam, por que continuaram a se associar com ele? Ou, mais perturbador ainda, eles eram parte do problema. O silêncio desses poderosos, a complacência, a falta de questionamento. Tudo isso cria uma sombra densa sobre a elite global. Não é apenas sobre os crimes de Epstein, é sobre o ambiente que permitiu que ele prosperasse. Um ambiente onde o dinheiro e o poder compravam não apenas o silêncio, mas também a impunidade. E essa impunidade se estendia para muito além dos muros de suas mansões. Em 2019, o cerco finalmente se fecha novamente. Novas acusações federais são feitas em Nova York, detalhando um esquema de tráfico sexual que durou anos, envolvendo centenas de vítimas. Epstein é preso. O mundo assiste, muitos, com a sensação de que, desta vez, a justiça seria feita. Mas então, a reviravolta final, a mais chocante de todas. Em 10 de agosto de 2019, Jeffrey Epstein é encontrado morto em sua cela, Number Metropolitan Correctional Center, em Nova York. A causa oficial: suicídio por enforcamento. Mas as circunstâncias de sua morte eram, no mínimo, suspeitas. Ele estava sob vigilância de suicídio, que foi misteriosamente suspensa. As câmeras de segurança de sua ala, coincidentemente, não funcionaram naquela noite. Os guardas responsáveis por vigilou, supostamente, dormiram ou ignoraram seus deveres, e depois falsificaram registros. 2 autópsias foram realizadas. A primeira, oficial, confirmou o suicídio. A segunda, contratada pela família, sugeriu que as lesões eram mais consistentes com o estrangulamento. O mistério pairava no ar, denso e sufocante. E é aqui que chegamos ao ponto central. A morte de Epstein, para muitos, não foi um fim, foi um silêncio. Um silêncio conveniente. Conveniente para quem? Para todos aqueles que poderiam ser implicados. Para todos aqueles que tinham algo a perder com o que Epstein poderia revelar. Porque um homem como ele, com tantos segredos, com acesso a tantos poderosos, não morre por acaso em uma prisão de segurança máxima. Não sem levantar uma série de perguntas sem respostas. A lista de clientes e associados de Epstein era um livro aberto de escândalos potenciais. Se ele tivesse testemunhado, se tivesse revelado tudo o que sabia, quantas outras figuras proeminentes teriam suas reputações e vidas destruídas? A verdade é que a morte de Epstein garantiu que esses segredos, ou grande parte deles, ficassem enterrados com ele. Ou pelo menos, foi o que se esperava. Mas o detalhe que não encaixa é exatamente esse. O silêncio não foi total. A história de Epstein não morreu com ele. Pelo contrário, ela se tornou um símbolo. Um símbolo da corrupção, da impunidade, do poder que opera nas sombras. Sua ex-namorada e cúmplice, Ghislaine Maxwell, foi presa em 2020 e condenada em 2021 por tráfico sexual de menores. Seu julgamento e a divulgação de documentos relacionados ao caso continuaram a trazer à tona nomes e detalhes que Epstein tentou levar para o túmulo. A revelação de listas de associados, e-mails, depoimentos, tudo isso tem sido um gotejar constante de informações que mantém o caso vivo. É um lembrete de que, mesmo quando a cortina tenta se fechar, a verdade, por mais inconveniente que seja, sempre encontra uma fresta para se manifestar. O mecanismo por trás de tudo isso não era apenas um homem, era um sistema. Um sistema que protege os seus próprios, que varre a sujeira para debaixo do tapete, que silencia as vítimas e, às vezes, até os próprios criminosos, quando eles se tornam um risco. O caso Epstein, portanto, não é apenas a história de um predador sexual. É a história de como o poder e o dinheiro podem criar uma bolha de impunidade, onde as regras não se aplicam e a justiça é uma mercadoria. É a história de um sistema que, consciente ou inconscientemente, permitiu que um monstro operasse por décadas,
protegendo-o de consequências reais. E o detalhe que muda tudo é a persistência desse sistema em se proteger, a forma como ele se reorganiza, se adapta para manter seus segredos e seus privilégios. Quando você olha para a ascensão inexplicável de Epstein, para o acordo judicial absurdamente brando, para a lista de contatos poderosos que ele cultivava e para as circunstâncias misteriosas de sua morte, você começa a ver o padrão. Não é um evento isolado, é um sintoma de uma doença mais profunda na estrutura da sociedade. E essa doença não foi curada com a morte de Epstein. Ela continua lá, latente, esperando a próxima oportunidade para se manifestar. O verdadeiro segredo chocante do sistema, revelado pelo caso Epstein, não é quem ele era, mas quem ele representava. Ele era a ponta de um iceberg, um elo em uma corrente muito maior. E a dificuldade em desvendar completamente essa rede, em responsabilizar todos os envolvidos, mostra a força e a resiliência desse sistema. Um sistema que se alimenta do silêncio, da complacência e da negação. Então, da próxima vez que você ouvir o nome Jeffrey Epstein, não pense apenas em um homem. Pense na teia. Pense nas portas abertas. Pense na impunidade. E principalmente, pense nos detalhes que se recusam a se encaixar. Porque são esses detalhes que nos levam à verdade mais profunda. A verdade de que por trás de cada criminoso como Epstein, existe uma estrutura que o permitiu existir. Uma estrutura que precisa ser exposta e desmantelada. Esta história não terminou em 2019. Ela apenas começou a ser contada de uma nova forma, com novas revelações emergindo, mostrando que o poder das vítimas e da verdade é mais forte do que qualquer tentativa de silenciamento. Se você chegou até aqui, é porque você também acredita que algumas histórias precisam ser contadas até o fim, para que a verdade prevaleça. E se você valoriza esse tipo de conteúdo, que desvenda os bastidores de casos reais e traz à tona detalhes que mudam tudo, deixe seu like, compartilhe este vídeo com quem você acha que precisa ver e, claro, se inscreva no canal Revelar Histórias Reais. Ative o sino para não perder nenhuma das nossas próximas investigações. Juntos, continuaremos a revelar os segredos que o sistema tenta esconder.